Fala pessoal, seja mais uma vez bem-vindo ao canal Cultura Reformada. Eu sou o pastor Ademir para mais um vídeo, não é? De reflexão breve, um vídeo sem edição, tá bom? Mas para falar um pouquinho sobre a experiência de você ter acesso ao calvinismo em um seminário, não é? Que não é calvinista, que não é confessional, tá? Eu lembro quando eu estava no seminário, e eu cursei um seminário interdenominacional, não é? Então não tinha uma confessionalidade específica, não é? Era evangélico. Então abria para todo mundo nesse sentido, né? Então, digamos assim, tinha um certo equilíbrio, né? Não era uma ênfase dada, por exemplo, a algum tipo de confessionalidade, tá? Obviamente, os que organizavam ali eram arminianos, pentecostais, não é? Mas às vezes eu percebia um certo equilíbrio por parte de alguns pastores, né? Que não abordavam a questão de maneira decisiva, certo? Obviamente que para mim, o preferível é um seminário confessional, obviamente. Mas, para a proposta, não foi danoso, não é? E, na verdade, apesar de ser um seminário internacional e que tinha uma tendência maior para o arminianismo, é claro, mas não condenava, né, o calvinismo, não chegava a condenar como uma coisa diabólica nem nada, isso talvez tenha trazido algumas facilidades, não é? Uma das coisas que eu lembro de lá é que um dos professores, e nesse contexto é o seguinte, tem que dizer o seguinte, que no aspecto de debate de calvinismo e arminianismo, não havia um lado, não é, quer dizer, havia um lado, mas não era uma coisa tão enfática, entendeu? Abraçava-se um lado sem condenar, não é? Sem demonizar o outro. Então isso é um aspecto até positivo, mas ainda assim, como a maioria dos alunos eram de matriz arminiana, então não se falava muito nisso, né? Eu não lembro de tocarem isso. Citavam às vezes alguma frase de Calvino, alguma coisa assim, mas não abordavam a sua teologia. Tratavam como se fosse um teólogo, mas que nós simplesmente não concordamos, tá? Isso é mais respeitoso do que algumas pessoas tratam hoje, infelizmente. Eu tenho que dizer isso. Mas eu lembro que também tinha coisas danosas lá, né? Por exemplo, na disciplina de bibliologia, não é? Quando ia falar sobre manuscritos, tinham professores liberais ali, né? Professores que abordavam a partir dessa ótica textual de maneira realmente científica, como eles falavam, e bem liberal. Você percebia que os caras não tinham nenhum amor pelo texto em si. Tratava a coisa de maneira assim, a desprezar mesmo, né? E muitas vezes eu percebi que alguns alunos ficavam meio que balançados, sabe? Eu vi muita coisa assim que a ideia, parece, de alguns professores era tipo chocar você, chocar mesmo e fazer você meio que perder aquela fé na preservação do texto da palavra de Deus, né? Então, você percebe como que tá o liberalismo aí nos seminários, infelizmente. Mas, aconteceu uma coisa lá que eu me recordo e que para mim foi muito bom, porque quando eu cheguei no seminário, eu tinha muitas dúvidas, né? Eu já até falei sobre isso aqui, como eu conheci a fé reformada, o que se chama de calvinismo, não foi por meio de influência de teólogos reformados. Eu não conhecia ninguém, né? Eu não tinha referência na internet, eu não tinha acesso à internet na época. Foi só lendo Bíblia e me deparando com textos, não é, que eram muito claros, né? Claros demais, e que algumas pessoas fazem questão de distorcer, fazendo uma ginástica mental que você fica, uma ginástica hermenêutica, que você fica às vezes perplexo. Textos como Efésios 1, por exemplo, Romanos 8, Romanos 9, João capítulo 6 também, né, algumas porções ali. Você tem vários textos, inclusive no Antigo Testamento, Salmo 139, cara, e vários outros textos também, nos profetas, por exemplo, que você tem uma ideia muito bem fixada, muito bem estabelecida, do Deus que se revela como sendo absolutamente soberano, exaustivamente soberano sobre tudo, sobre cada detalhe da sua criação. Não é? E isso implica na salvação e tudo mais. Então, assim, eu me deparava com um texto dessa forma, esse tipo de texto, e ficava perplexo, porque não havia explicação que fizesse sentido para mim no meio que eu estava. Então, toda tentativa de explicação não resolvia, não satisfazia, porque eu olhava para o texto e via a declaração do texto, não é? Mas a explicação do texto não condizia com o que eu estava lendo. Era estranho. Era como mais ou menos negar o que está dito aos seus olhos, não é? Então, assim, tipo, você está lendo que Deus elegeu, que Deus fez isso antes da fundação do mundo, que Deus predestinou, não é? Que não depende de obras, não é? De quem quer ou de quem corre, mas de usar a sua misericórdia, ou para que o propósito da eleição permanecesse, como em Romanos 9 nós temos, e a pessoa está lendo textos assim e diz, não está ensinando isso, mas está escrito, meu amigo.
tá escrito. Para você chegar em outra conclusão, você precisa, eu acho que se valer de um método alegórico, né? A não ser que você leia o texto daquela forma, mas você querer entender ou interpretar que o autor não quis dizer aquilo, então tem um sentido oculto por ter aquelas palavras. Isso é alegoria pura, né? Você tem um método de interpretação alegórica. Então isso não é fiel. A realidade é essa. O texto está ali, está escrito. Então é aquilo que o texto está dizendo e acabou. E eu realmente pensava desse jeito antes de entender o entendimento, a hermenêutica reformada. Tá? Eu entendo pouco também, né? Não vou dizer que entendo muito não, porque eu meio que aprendi de maneira autodidata, né? Ou seja, eu tive que correr atrás por curiosidade e aprender muita coisa. Então, para mim, é importante hoje estar estudando de maneira um pouco mais formal para que eu venha organizar melhor todo esse conhecimento na minha cabeça, mas foi correndo atrás. E no seminário, uma das coisas que me ajudou muito, mas demais, demais, foi perceber que um dos professores, eu não vou citar nome aqui, não interessa, para não prejudicar o cara também, né? Mas um dos professores, ele notou, não é? Ele notou alguma inquietação da minha parte, né? Alguns questionamentos. Ele notou que eu tinha uma maneira diferente de pensar, que eu estava ali, eu era um pastor pentecostal, não é? E de matriz arminiana oficialmente falando, mas ele notou que eu tinha uma maneira diferente de pensar. Que eu olhava para o texto, não é? E tinha uma forma diferente de entender esse texto, que não era muito condizente com o meio que eu estava. E esse professor, não é? Ele não teve aquela não fez aquela tentativa de tentar abafar, digamos assim, o que ele estava vendo. Muito pelo contrário, ele foi promover. Então, ele foi um professor ali no seminário que me deu referências, ou seja, ele me indicou autores. Eu lembro a primeira vez que eu ouvi o nome do Augusto Nicodemos foi lá. Tá? Foi lá naquele seminário. O professor falou, olha, você conhece Augusto Nicodemos? Eu, não. Ctrl+C, Ctrl+V, foi o que ele me disse. Eu não conhecia Augusto Nicodemos. Eu nunca tinha lido nada de nenhum autor reformado. Ele falou Ctrl+C, Ctrl+V. Então peguei minha primeira referência. Comecei a pesquisar, aí eu tinha acesso, né, ao computador da biblioteca de lá, tinha internet, então YouTube, né? YouTube. O YouTube não era tão grande naquela época, mas YouTube, vamos lá. E começar a pesquisar para ver palestra do cara, comecei a assistir coisas, comprei livro, comecei a ler, quando não tinha condições, seminarista, né? Seminarista sabe muito bem. Quem é seminarista sabe muito bem, né? O cara não tem dinheiro para nada. E sofre, viu? E eu menos ainda. Então, o que tinha de graça para poder aproveitar na internet, eu aproveitava, né? Nossa, como eu me vali nessa época do site monegismo.com. Abraço aí pros irmãos do site Monegismo aí, porque que site realmente útil. Muitas pessoas chegaram à fé reformada, ou pelo menos a um conhecimento sobre a soteriologia reformada a partir desse site, viu? Porque eu aprendi muita coisa, li muita coisa, tem muito conteúdo, cara. Mas coopera demais, não é? Para que a gente acorde em muitos aspectos da doutrina, da teologia. E eu me vali muito desse site no seminário. Não é? E isso começou a abrir mais a mente, e eu percebi que aquela maneira que eu estava vendo a escritura não era uma coisa surreal, não era uma coisa estranha, muito pelo contrário, era muito mais tradicional do que eu pensava. Então não era uma maneira diferente, não era uma maneira herética, eu não estava ficando doido, não é? Mas de fato havia realmente uma corrente histórica, tradicional, uma verdadeira herança por trás daquilo ali. E foi quando eu comecei a ter esse acesso. Então, perceba, num contexto, olha como é que Deus faz as coisas, né? Num contexto bem improvável, não é? Um professor percebendo indagações minhas, e até de outros alunos também, ele, ao invés de, como deveria ser esperado, abafar isso e cortar e dar uma de gostosão na sala, me perdoa a expressão, como alguns professores faziam, que tinha professor lá, meu amigo, arrogante até o tutano, sabe? Até a alma, tipo, nós somos pentecostais, nós somos assim, assim, assado, sabe? E nós somos uma igreja pentecostal histórica, nossa, aquela coisa todinha. E muitas vezes até humilhava outros alunos que eram de outras denominações. Eu presenciei isso no seminário, né? Esse professor, o que poderíamos esperar dele era essa atitude, mas não, muito pelo contrário, o cara muito humilde e muito inteligente, mas muito inteligente mesmo, que nos deu acesso ao mundo que nós não conhecíamos, né? E a partir daí realmente foi quando eu comecei a ter um norte sobre essa questão de fé reformada, viu? Comecei a ter um norte, tá? E conheci vários autores, né? É claro, ele não é um reformado, pelo menos eu, até então naquele período não era, um reformado, né, tradicional, confessional, como eu sou hoje. Mas ele me deu muita referência útil. Então na época eu conheci Augusto Nicodemos, não é? Dessa linha, digamos assim, soteriológica, monergista, não é?
John Piper, John MacArthur, não é? E outros autores, Paul Washer, por exemplo. Eu não conhecia ninguém, tá? Ninguém que pregasse com uma cosmovisão monergista, mas a partir do seminário, com a ajuda desse professor, eu tive acesso a esse mundo e isso foi transformador, né? É claro que eu não quis parar por aí, e não porque eu me esforcei tanto assim para alcançar o conhecimento, não é? Ou chegar nesse caminho que eu estou hoje, mas digamos que eu me esforcei, inclusive na época, mesmo sem conhecer a existência de igrejas reformadas nem nada, ou ter muito contato, né, a partir de assistir vídeo de Augusto Nicodemos, eu ouvi falar na Confissão de Fé de Westminster, então eu procurei, mais uma vez, no site Monergismo, eu achei lá. Confissão de Fé de Westminster, achei, não é? Lá, direitinho, até para poder baixar em PDF. Catecismo Maior, Breve Catecismo, tudo isso aí. E aí eu comecei a estudar. E então, por meio dos padrões de Westminster, eu comecei realmente a organizar um pouco mais o pensamento, não é? E mais tarde foi quando eu conheci a Transforma de Unidade, com o auxílio das igrejas reformadas, não é? E nós começamos realmente a trilhar nesse caminho. Mas perceba, né? Graças a Deus, no seminário, eu tive esse acesso, mesmo num ambiente improvável, eu tive acesso ao início, né, desse conhecimento da fé reformada, e isso foi, eu penso que determinante. Mudou muita coisa na minha cabeça, não é? E seria o início, digamos assim, de uma mudança que seria além de mim, né? Causaria também influência em outros. Por isso que hoje somos uma igreja reformada. Então veja onde é que começou as coisas, né? Com dúvidas pessoais que, digamos assim, elas foram ampliadas no seminário, porque não, respostas mesmo não, mas, digamos assim, uma motivação maior para poder entender e buscar mais, eu recebi algumas respostas importantes, né, e um norte. Então isso me ajudou bastante, né? Eu queria compartilhar isso com vocês, porque eu acho importante, né, a gente falar um pouco sobre nossa experiência, né, de mudança nesse sentido, tá? Valeu, pessoal, muito obrigado e até o próximo vídeo.